Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais este ICO Series. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a importância do RH no desenvolvimento de uma liderança preparada para o futuro. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo e hoje eu estou responsável pela prática de ICO, que vocês já vão entender o que é, para aqueles que não sabem, na LHH. Só para que vocês conheçam um pouquinho a LHH, a gente tem como propósito encontrar e oferecer oportunidades para que pessoas e empresas prosperem em um mundo de constante transformação. E dentro desse propósito, a gente oferece soluções tanto em desenvolvimento de talentos quanto em transição de carreira. E dentro da transição de carreira, a gente tem uma área chamada de ICO, da qual eu sou responsável, e esta área, então, ela atende a C-Levels em transição de carreira. Muito bem, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com duas executivas maravilhosas e minhas grandes amigas, Miriam Cunha, que é diretora executiva do Albert Einstein, e Raquel Carneiro, diretora de RH Latam, de higiene e casa, na RB. Posso chamar RB, né, Raquel? Pode sim, pode chamar RB. Ótimo. Então, só algumas informações. Eu peço a vocês que, por favor, façam as perguntas através do chat. Não tem como falar levantando a mão, nem através do Q&A. É através do chat. E nós, dentro da medida do possível, vamos fazer a curadoria e vamos encaixando as questões dentro da nossa live. Às 8 horas em ponto, a gente vai terminar a live. Muito bem? Então, agora, eu queria chamar, então, Miriam e Raquel, que se apresentassem, falassem um pouco do negócio de vocês. Lógico que o negócio de vocês é tão conhecido, né, de todas as duas, mas, de qualquer maneira, dá uma visão geral aqui para as pessoas. Tá bom? Não sei quem quer começar. Posso começar? Bom, obrigada pelo convite, Irene, é um prazer gigante poder estar aqui com vocês nessa 1 hora. Com certeza vai ser bastante produtivo, vou aprender com vocês também nesse processo, nesse momento. Eu estou no Einstein há um bom tempo, estou na área de recursos humanos há mais de 30 anos. Na diretoria de recursos humanos eu estou há 13 anos aqui no Einstein. O Einstein é muito conhecido por esse hospital, né? Um hospital aqui na unidade Morumbi, mas já há algum tempo ele é mais do que apenas um hospital. Para vocês terem ideia, nós administramos mais 2 hospitais públicos, um na região do Uemi-Boimirim e um na Vila Santa Catarina. Administramos também, fazemos a gestão de um hospital lá em Goiânia, o Orion, que é um trabalho aí de gestão mesmo desse hospital. Fora todo o processo que nós temos grande na parte de ensino e pesquisa, uma faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, mais de 100 cursos de pós-graduação, o MBA em gestão de saúde, toda uma área de pesquisa, área de inovação, consultoria em gestão. Quer dizer, é uma plataforma grande aí que abrange todas as necessidades relacionadas à saúde, que é o nosso grande expertise. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada a você. Raquel, querida. Está com mudo, Raquel. Gente, boa noite. Como a Irene falou, meu nome é Raquel Carneiro. Hoje sou diretora de RH da RB para a América Latina na unidade de negócio de higiene. A RB é uma multinacional anglo-holandesa, então a gente tem headquarter em Amsterdã e no UK. E somos uma empresa de bens de consumo que tem 3 unidades grandes de negócio. Uma que é higiene, que é a que eu trabalho, a outra que é nutrição e a outra que é saúde. Então, nosso grande propósito é fazer com que higiene, saúde e nutrição sejam acessíveis para todos e que sejam um direito e não um privilégio, né? Então, essa é a grande luta da RB. Eu estou na RB há 1 ano e meio só, tive em outras empresas de bens de consumo antes e
Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E para quem não conhece a RB pelo nome da empresa, com certeza na pandemia vocês tiveram muito contato com os nossos produtos de higiene, né? Nós fazemos as marcas Veja, Vanish, Finish, para o pessoal que foi apresentado a máquina de lavar louça pela primeira vez. Então, a gente está na casa de quase todos os brasileiros aí com os produtos que a gente faz. Esse eu acho que foi o grande desafio de todas as pessoas, né? Que durante os primeiros meses ninguém tinha assistente em casa, né? Ninguém conhecia a própria casa, eu acho. E aí todos esses produtinhos, né, a gente teve que usar. É isso aí. Bom, gente, agora vamos começar então sobre o tema. Eu tinha preparado algumas perguntas, mas eu sempre gosto de começar sobre o tema, né? Como é que vocês veem a importância do papel de vocês no desenvolvimento de uma liderança que hoje, mais do que nunca, ela vai ter que estar preparada para um mundo que sempre foi incerto, só que agora este momento trouxe à luz de que a incerteza é uma realidade, né? Assim como o controle, ninguém tem controle de nada, a gente sempre soube, mas só que agora está claro, está evidente. Então, como é que vocês veem o papel de vocês nesse trabalho de desenvolvimento da liderança? Então, vou começar, Irene. Acho que é bom você trazer esse ponto de que sempre teve incerteza, né? Porque muitas das coisas que estão sendo exigidas quase que forçosamente pela crise da liderança são coisas que nós, profissionais de RH e as consultorias de desenvolvimento, estamos falando há algum tempo, né? Então, para mim, muitas dessas competências não são novas, mas esse processo de crise fez com que as pessoas tivessem que acelerar algumas coisas, assim como, por exemplo, a evolução digital, né? Então, acho que todo mundo de RH teve a experiência de ter muitas conversas sobre horário flexível, sobre home office, né? E dependendo da empresa, esse assunto tinha mais ou menos resistência e a gente teve que fazer. Então, acho que elas não são novas, do ponto de vista do que é preciso para liderar no mundo de hoje. Mas eu acho que o jeito de abordar tem sido diferente, pelo menos na minha experiência, né? Por quê? Porque a gente tem chegado à conclusão de que a gente tinha uma ilusão de controle, a gente tinha uma ilusão que a gente tinha resposta também, né? E agora as duas caíram por terra. Nem a gente tem controle, nem tem resposta. E eu acho que um dos maiores exercícios que eu tenho visto da liderança até mais sênior é um exercício de humildade mesmo, né? Estar disposto a dizer que não sabe no primeiro momento. E o que particularmente a gente tem feito é perguntar mais, né? Então, no momento em que a liderança não sabe realmente que caminho seguir, ou isso muda o tempo todo, a gente tem consultado mais as pessoas. Isso tem sido muito rico, né? É tomar as decisões com as pessoas, para as pessoas, ao invés de assumir que a gente sabe o que fazer e simplesmente faz o plano e implementa. Então, eu acho que isso sim é um movimento de mudança, e a gente, no RH, tem ajudado a fazer esse movimento, né, de escutar mais, eu acho, né? Porque se a gente não usar desse recurso, muito dificilmente a gente vai conseguir sair das situações que estão se apresentando, porque elas são muito novas, né? Então, acho que é um pouco disso, ajudar a organização e a liderança a ouvir mais e construir soluções em conjunto, pelo menos do que eu tenho tido de experiência agora. Nossa, Raquel, para mim é muito parecido com tudo isso que você está falando também. Eu acho que eu poderia acrescentar também a prova que as lideranças estão passando de realmente colocar na prática valores, propósito, né? Aquilo que tanto se fala, né? Tanto se publica, e poucas oportunidades se tem de realmente colocar isso em prática, né? Respeitar as pessoas, respeitar as diferenças. O que nós estamos vivendo? A gente que está em casa, nós nunca estivemos tão perto da casa das pessoas, né? Da proximidade da vida realmente dessas pessoas, com filhos, com seus pets, os solteiros mais solitários, que também têm alguns mais sofrimento que outros. Então,
sendo exigido da liderança de realmente conhecer as suas pessoas, né? Mais do que as competências técnicas, mais do que as competências comportamentais ali no trabalho, conhecer a sua vida mesmo, né? Os impactos que tudo isso interfere na vida do trabalho num momento como esse. Então, isso, recursos humanos, também tem que estar tendo uma chance gigante de estar mostrando, influenciando para que isso aconteça. Essa coisa de você ouvir mais as pessoas, ou perguntar mais, como a Raquel comentou, a gente também usou muito aqui. Então, vocês imaginam que nós não paramos, né? A atividade principal, aliás, aumentou e mudou, e dentro de um processo de risco, né? Ouvindo o que acontecia pelo mundo, como se fosse uma guerra, e soldados sendo perdidos durante essa guerra, como é que a gente faz para lidar com isso? Como é que, então, assim, quando eu falo no momento da prova disso, né, o quanto que as lideranças realmente estão juntos com esse exército, em todos os níveis. Então, foi uma escuta, está sendo ainda uma escuta muito forte. Assim, semanalmente, periodicamente, as lideranças conversando com suas equipes, equipes específicas de ouvir, né? A gente tem uma equipe que na nossa saúde corporativa a gente chama de ouvir, para ir nessas linhas de frente, entender quais são os sentimentos desse grupo que está ali na linha de frente. E para poder acolher realmente essas pessoas, acolher genuinamente as pessoas, integralmente, da forma, com os seus medos, com as suas vulnerabilidades, e a liderança também demonstrando a sua vulnerabilidade. Nós não temos a resposta. Então, aquele espaço entre controle, como a Raquel bem falou, eu achei muito interessante, que é isso mesmo. Quebrou. Agora, ou você confia nas pessoas que estão em casa e fazendo e trabalhando, ou não tem outro espaço, né? Você não tem mais o olhar presente, né? Durante todo o processo. Você vai ter que confiar mais. Então, Verdade. acho que esse é um pouco dos desafios aqui. Eu acho que o que vocês falaram é isso mesmo. Na verdade, este período está trazendo à tona tudo aquilo que a gente vinha pregando, né? Que liderança é importante, que valores são importantes, que ter um propósito faz com que você consiga fazer uma organização mais ágil, que ser autêntico gera confiança, e que confiança leva também a você ser mais rápido. Então, eu costumo dizer que essa é uma época da wake-up call, né? Assim, é o toque de despertar para todo mundo. Ok, tudo que a gente já sabia veio à tona e tem que ser praticado, e agora é a hora de praticar, de botar em ação tudo que a gente aprendeu. Mas, com isso tudo, me vem uma pergunta: vocês acham que o papel do RH ele está mudando, vai mudar ou mudou com essa crise? Ou ficou mais importante, menos importante? Miriam. Eu na minha visão, acho que ele ficou mais importante. Mais importante porque é a área que realmente tem que olhar para as pessoas, né? Tem horas que a gente confunde um pouco assim, resultados financeiros nesse momento ficaram para o segundo plano, porque eu tenho que colocar a produção em massa, eu tenho que tirar as pessoas, eu tenho que usar medidas provisórias, eu tenho uma série de coisas para fazer, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver muito claro para mim quem são essas pessoas que trabalham comigo, quais são as competências que eu não posso abrir mão nesse momento, né? Então, essas respostas normalmente estão em recursos humanos, ele tem que estar ali ligado ao negócio do que nós estamos tratando, assim. Eu comentei aqui sobre o ICE, então a gente tem uma linha de frente gigante para ser colocada à prova ali, direto com o nosso inimigo, né? Naquele campo de batalha. Ao mesmo tempo tem uma área de ensino que eu comentei, uma área de ensino que passou a ser totalmente digital também, da noite para o dia. Nós não paramos nenhum dos nossos programas, nós, ao contrário, começamos a oferecer programas que nós tínhamos e fomos desenvolvendo em plataformas gratuitas, etc. A colaboração, a cooperação que a gente vem tanto falando, né, as áreas de recursos humanos, uma preocupação gigante com algumas competências importantes no trabalho em time, que foram também colocadas à prova. Como é que eu faço para que isso se torne realidade dentro da instituição? Senão ela não funciona. Particularmente, eu tive uma experiência muito interessante, que foi, a gente precisou quebrar as estruturas para poder dar vazão
a um caminhar diferente. Quando eu falo quebrar, é assim, criar squads, né, que a gente não é só pelo jargão, mas nós temos que mudar a forma de fazer para poder atuar. Isso não foi só em recursos humanos, a gente teve que influenciar a organização inteira a pensar de uma forma diferente, até um mindset diferente nesse momento. Essas coisas, então, mudaram, quando você mudou algumas coisas em recursos humanos? Sim, mudou, porque nas primeiras conversas, quando a gente vai fazer essas primeiras conversas dentro do próprio recursos humanos, a gente consegue enxergar todas essas barreiras que a gente sabe, estuda, que precisamos pensar de formas diferentes de trabalho, a relação de trabalho é diferente, só que quando a gente olha para dentro de recursos humanos, você tem lá recrutamento e seleção, preciso contratar, eu preciso de 1.000 pessoas em 15 dias, trabalhando no hospital de campanha, como é que eu faço isso? Não é seguindo as estruturas, os processos, não dá, 15 dias, assim, eu tenho que contratar, eu tenho que fazer toda a parte documental, né? Então, junta aí, nós vamos criar aqui um grupo que vai olhar essa entrada dessas pessoas e com todas as inteligências possíveis, a de selecionar, a de documentar, a de treinar, a de fazer um onboarding, tudo junto e misturado, né? Então, depois que você vivencia isso, não dá para ser igual, né? Então, se a gente sai de tudo isso aqui igual, não vai ter sido bom, né? A gente realmente tem que ser... Provavelmente nós vamos ter uma pandemia pior para a gente aprender. Se a gente sair igual. Espero que não, espero que não. Eu acho também, a gente não é igual e não vai ser igual. E eu costumo dizer, cuidado com o que você deseja, né? Então, durante muito tempo, o RH e alguns profissionais de RH se colocaram, eu queria ter um espaço na mesa, queria ter um protagonismo. E ele veio. É óbvio que eu acho que esse papel de RH, ele muda e ele é diferente em função das empresas, da cultura que se tem, né? Mesmo empresas nacionais com multinacionais, isso é um pouco diferente. Mas eu acho que o mais interessante é esse protagonismo na tomada de decisão, né? Que ele é muito mais relevante do que foi antes, né? Então, óbvio que como função meio que suporte, apoio ao negócio, mas acho que a grande mudança é realmente porque pessoas estão no centro da decisão. Invariavelmente, o RH passa a ter um papel no processo decisório de muito mais relevância, né? Não sei se todo mundo no RH está feliz com isso, porque é bem pesado, né? É bem mais do que muita gente estava acostumado, mas eu também acho que não volta a ser como antes, né? Por tudo que a gente já falou. Não acho também que, talvez eu não seja tão otimista, igual as pessoas perguntando se as pessoas serão melhores. Acho que nem todo mundo vai ficar melhor nesse processo. E talvez a gente não tenha em todos os ambientes essa mudança radical, mas com certeza a gente fez um passo, né? Com certeza vai ser de alguma forma diferente do que era antes, eu acho. Assim a gente espera, né? É isso. Eu tenho aqui uma pergunta do Alício. Eu só queria pedir uma coisa para vocês. Por favor, vocês sempre coloquem as perguntas no chat, porque a gente tem mais facilidade de pegar, tá? Mas tem uma pergunta do Alício, ele não botou no chat, botou no Q&A, seguinte: o que mudou na comunicação interna das organizações? Então, ele queria ouvir de vocês. Bom, Vocês assim, sentiram alguma mudança? eu acho que sim. Eu acho que a gente, de novo, foi um processo que se acelerou por conta do Covid, mas uma das coisas que eu sempre tive em relação à comunicação interna formal das organizações é que eu sempre achei muito chato, né? Eu converso isso com as pessoas da minha equipe que falam que fazem comunicação interna. Então, o que a gente fez em relação a isso tudo, e a gente já vinha num processo desse, era usar na comunicação interna as mesmas coisas que a gente usa na nossa comunicação pessoal, né? Por que as pessoas se engajam com o WhatsApp? Por que elas se engajam com as redes sociais? Elas não se engajam com os nossos meios formais, né? Então, eu tenho essa teoria de que, às vezes, comunicação corporativa é muito chato. E multinacional, a gente não tem liberdade para fazer tudo que a gente quer, porque, enfim, tem 50 mil guidelines e tal.
Então, o que a gente fez? A gente começou a usar muito. Primeiro, a gente aumentou a frequência de comunicação formal, interna, através dos canais que a gente já tinha, mas nesse sentido também de ser não somente a gente falando, mas uma conversa. Então, a gente tem feito muito mais essa conversa ao invés de só passar a informação. Óbvio que a gente usou todos os recursos de live que todo mundo está usando. E a gente passou a usar muita coisa de rede social e muita coisa de WhatsApp, do mesmo jeito que a gente faz na vida normal. Então, a gente tem figurinha dos diretores, entendeu? A gente tem um Instagram que faz piada das coisas. Então, de um lado, a gente tem todo o by the book que a gente já tinha e que está mais acelerado. E, por outro lado, a gente começou a criar uma comunicação muito mais leve, que é muito mais rápida, né? A história do TikTok também. Então, a gente tem a RB tem uma característica de ter uma população muito jovem. Então, a gente aproveitou todos os possíveis TikTokers da empresa e as pessoas fizeram vídeo de faxina, vídeo de tudo que você pode imaginar. A gente também não parou, né? Então, a gente fez muita coisa com a equipe da fábrica, tanto para educar quanto para que eles se sentissem seguros. Então, acho que é isso. A gente aproximou a comunicação interna do que é a nossa vida real, do ponto de vista de canais ágeis de comunicação. Assim, a gente conseguiu acelerar também em função do Covid. Eu acho que tem duas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Uma, como a Raquel comentou, essa possibilidade da comunicação de mão dupla, né? Então, nós semanalmente ainda fazemos lives, pelo menos uma live com o nosso diretor-geral, com os diretores executivos, com todo mundo, conversando com todo mundo. E as perguntas são anônimas, isso também vem perguntas de todo tipo que vocês possam imaginar. E isso é muito bacana, porque isso até mexe conosco numa reflexão daquilo que a gente comunica, na verdade, como é que o outro escuta. Um exemplo que eu gosto muito de dar é que a gente começou essa história toda e tinha sido, talvez vocês lembrem, parece que faz tempo, né, mas fazem 5 meses, uma discussão sobre o uso de máscaras. E se a gente ficaria sem máscaras, né? Tinha tido esse problema fora do Brasil, na China, na Itália, e que a gente deveria manter esses materiais, né, vamos chamar assim, para o pessoal que estava na linha de frente. Todas as vezes que a gente fazia lives, vinha com essa pergunta se a gente tinha que usar máscara. E os nossos médicos técnicos respondiam lá, não, porque as gotículas vão até não sei quantos metros, blá, 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 blá. E fazia outra, via a mesma pergunta, fazia, gente, as pessoas elas não estão nem raciocinando, elas estão com medo, né? A gente tem que ouvir aquilo que não está necessariamente no pensar, né? Está no sentir. E até que nós decidimos, assim, antes da coisa da máscara ser demonstrado cientificamente que ela tem realmente uma proteção, nós vamos dar máscara para todo mundo. Não sei quanto isso vai custar, não sei quanto se isso vai acabar ou não, mas a gente vai trabalhar para ter máscara suficiente, vamos distribuir máscara para todo mundo. E por nossa grande assim, surpresa, diminuiu também o número de pessoas que começaram a ser contaminadas dentro do nosso grupo, né, que estava trabalhando depois do uso das máscaras. Então, isso foi algo que foi uma resposta de ouvir as pessoas, né, e tomamos uma decisão em cima de um sentimento de que aquilo poderia ser um protetor maior do que a ciência estava até aquele momento, tinha até aquele momento comprovado. E uma outra coisa é que também vieram tantas informações, né, gente, no começo, o que aparecia de fake news, a fake news você não sabia mais, e aí colocava o nome do Einstein bastante também nesses processos. A gente criou um aplicativo, um app, que a gente denomina de Sou Einstein, e colocamos tudo ali. Então, porque assim, você começa a usar as ferramentas que a gente tem de comunicação, que são várias também, mas você até se perde com tantas informações, e as informações que mudam, né? Um dia uma coisa, eu falei assim, a gente dormia com uma história, acordava com outra. E nós, na área da saúde, era assim, amanhã tem rodízio. O pessoal da saúde, não, mas você tem que mandar a placa do carro. E aí, sempre assim, mandar a placa do carro para onde? E todo mundo perguntando. Um dia é feriado, como assim feriado? Nós estamos aqui trabalhando, a gente não pode ter feriado.
Então, a gente acordava todo dia tendo que dar informação para poder fazer com que a máquina continuasse funcionando, né? E dar conforto e dar tirar das pessoas a preocupação com outras coisas que não fossem o seu trabalho, né? O paciente no centro da sua atenção. Aí, para dar alguns exemplos. Eu acho que, só para complementar, a gente também, você falou dessa questão de dar conforto, a gente percebeu também que em relação à comunicação, óbvio que no primeiro momento a gente tinha que comunicar muito tudo a respeito da história do Covid, mas depois de algum tempo, a questão de saúde mental, principalmente para as pessoas que estavam em home office, passou a ser uma preocupação também. Então, a gente criou um canal que é Stay Home Play Together para a gente, que na verdade é uma live absolutamente, pode eventualmente ter um assunto mais sério, mas que são lives absolutamente feitas para você relaxar. Elas acontecem durante o horário de trabalho, né? Não é obrigatório. E a gente tanto usa gente de fora quanto usa talentos de dentro. Então, semana passada estava tendo um concerto de uma pessoa da fábrica que toca flauta e a mãe toca piano, e as pessoas estavam ouvindo isso de manhã nas suas casas, né? Esse aqui é o Então, Instagram que também, vocês usam? É no Instagram? não, isso a gente faz no Teams mesmo, No Teams. dentro Ah, tá. da nossa rede. Mas a gente também, né, eu acho que também acabou sendo parte desse processo, trazer uma comunicação mais leve, que é ok, né, brincar, é ok relaxar, é ok ouvir música no meio do dia do trabalho, né? Isso não vai fazer você trabalhar menos, nem vai fazer você ser menos produtivo, pelo contrário, né? Vai beneficiar a sua saúde mental e você provavelmente vai até trabalhar melhor, né? Acho que isso também foi um avanço. As perguntas estão pipocando aqui. Eu, o Rafa passando para mim. Então, tem uma pergunta da Júnia. Como lidar com o isolamento e manter o desempenho e avaliar o desempenho em equipe remota? Porque esse eu acho que é o grande, talvez, o desafio, não sei, a preocupação, não é desafio, preocupação de alguns líderes, né? De algumas lideranças. Olha, trabalho, eu acho que assim, a gente já comentou que essa coisa do controle, ele caiu por terra, né? Isso é verdade. Por mais aí começa a se procurar, assim, acredito que não é só minha experiência, os RHs começaram a procurar nos RHs, olha, o que a gente tem de ferramentas para analisar a produtividade de quem está em casa? Hello? Não vai dar. Eu também não. Não A vai minha dar. resposta é só confia. É isso aí, nós vamos ter que confiar, assim, qual é a entrega que essas pessoas precisam ter, né? Que entrega que essas pessoas precisam ter? Você precisa conversar com essas pessoas. Elas não estão com você e aí começa a usar a tecnologia a nosso favor, que, gente, vamos falar a verdade, antes de começar essa pandemia, a gente não imaginava estar fazendo isso daqui, várias reuniões desse tipo, né? Usando Teams, usando Zoom, mas isso já existia, a ferramenta já existia, né? Então, conversar muito mais, estar próximo dessas pessoas de uma forma diferente, né? Não naquela de controle, não está no meu olhar, não está sentado do meu lado, mas faz parte da minha equipe. Então, usar as ferramentas que eu tenho para fazer trabalhos em grupo, para ligar para a pessoa e perguntar como é que ela está, como é que está o andamento do serviço. Acho que é isso. Não consegui descobrir nesse processo uma outra que não fosse a confiança. Verdade. E o acompanhamento. E, na verdade, porque todo mundo tem meta, né? É só cumprir a meta. O resto você tem que deixar para fazer. Tem uma coisa interessante que, assim, eu lembrei agora conversando, que talvez a gente teve que ficar um pouco mais preocupado com outras coisas. Eu tive um caso de um feedback para uma pessoa, porque, assim, a gente tem aquelas técnicas, né? Assim, olha, você vai dar um feedback que não é muito positivo, você procura chamar a pessoa na sua sala, conversar com ela. A pessoa fez esse feedback, só que estava com o filho junto, né? O filho ouviu. A mãe ficou abalada. Mas o que é isso? Por que ele falou isso para você? Então, assim, começa a surgir outros personagens nesse processo. Né? Eu digo que, sim, é um processo. Acho que muita liderança está aprendendo essas coisas. Não aprendeu no amor, eventualmente está aprendendo na dor, né? De ter que passar por isso
E é impressionante como tem gente que descobriu que a pessoa tem uma família e tal, que quando a gente vai para o trabalho, a gente, na verdade, carrega tudo isso para o trabalho, só que não fisicamente, né? Mas emocionalmente está tudo lá. Eu acho que, na verdade, o que a gente teve foi um processo meio, no princípio, as pessoas começaram a convidar todo mundo para tudo, né? Então, uma reunião que tinha 30 pessoas passou a ter 150, né? Só para ter certeza de que está todo mundo ocupado. Só que aí as pessoas começaram, a gente começou a ter muito feedback, então a gente tem feito pequenas pesquisas de tempo em tempo, e a gente começou a ter muito feedback de que as pessoas não conseguiam parar para almoçar, de que as pessoas não conseguiam fazer o dever com o filho. Então, assim, na verdade, começou a se trabalhar muito mais, né? E essas evidências de que as pessoas estavam, ao contrário do que todo mundo pensava, trabalhando menos, trabalhando muito mais, porque o limite entre casa e trabalho não existe mais, né? Quer dizer, né, muita gente pensa que as pessoas estão sempre disponíveis. Então, eu voltei para a minha liderança e falei, olha, gente, não tá bom, né? Então, vamos ter uma conversa. E a gente, com base nesses feedbacks, acabou estabelecendo algumas regras de boa convivência, assumindo que sim, as pessoas vão, a gente precisa confiar das pessoas e elas vão entregar. Então, a gente mudou algumas, como se diz, criou algumas regras de compromisso das lideranças, da liderança sênior, que obviamente passou para demais, de que a gente precisava realmente respeitar o espaço das pessoas e confiar, né? Então, quem achou que as pessoas iam trabalhar menos, não, isso não aconteceu, É né? verdade. E acho que isso é um desafio para esse novo modelo de trabalho, né? O quanto que realmente as pessoas entendem que o fato de você estar em casa não significa estar disponível 24/7, né? Já não basta o celular que a gente carrega para tudo quanto é lado, né? Mas enfim, acho que esse foi um desafio interessante, mas é isso, eles estão aprender como a Miriam falou, conversando com as suas equipes e entendendo as necessidades e o que eles estão entregando ou não. Ótimo. Aqui tem uma pergunta da Carla Zeituni. Qual é o elemento, atitude, comportamento mais crítico para essa posição estratégica de RH, ao menos durante a pandemia? O que fica de lição para o RH como todo, esse caso positivo? Que lição você tira de tudo isso que está passando? E se houve algum elemento ou alguma atitude mais crítico para essa posição a mais estratégica de RH nesse momento? Vou falando, a gente vai se complementando aí, Raquel. A gente, assim, eu vou falar, como está perguntando de RH, vou falar um pouco do que eu vi da minha própria equipe, né? Então, dentro desse processo todo, eu tive algumas frases que a gente marcou, que ficaram marcantes. Uma delas foi: a gente não tem mais tempo para olhar para o problema, só para a solução. Porque são tantas coisas aparecendo que você não tem mais tempo de falar, de reclamar de nada, né? Assim, isso aqui não vai dar, não tem que fazer dar. Vai ter, vai ter que dar. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é como a gente se acomoda num modelo, né? Então, o RH, eu nunca tinha pensado nisso. Todo o nosso modelo é muito processual e muito ligado ao mensal, vou chamar assim, né? Ao nosso calendário. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou, né? Porque eu falei, eu sempre provoquei minha equipe, se a gente, o nosso calendário é o calendário da instituição ou é o nosso de RH, né? Então, a avaliação de desempenho acontece não sei quando, a data tal para poder informação na folha de pagamento, blá, blá, blá. Então, tudo muito... E a gente passou de ter que olhar mensalmente para olhar diariamente, para olhar minutamente. Eu adorei esse termo minutamente, que eu estou usando bastante, porque a cada minuto nós somos exigidos a pensar diferente, a mudar algumas coisas, né? E a gente não está acostumado a fazer isso. Então, que são coisas que se tornaram muitas vezes barreiras, né, dentro do processo. Então, entre processos e pessoas, eu estou colocando os processos na frente muitas vezes das pessoas. É o que me vem assim de interessante para compartilhar com vocês. Olha, eu acho que, bom, na minha visão, se tem uma competência que tinha que ter antes e agora mais que nunca, é coragem, né? Então, acho que falando um pouco da posição de RH, bons
executivos de RH têm que ter muita coragem, né? Coragem e resiliência, uma boa dose de resiliência, né? Por quê? Porque dentro dessa história de ter o protagonismo, de fazer parte do processo de decisão, muitas vezes você tem que ir para a reunião que você não foi chamado, né? E muitas vezes você vai dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, né? Agora, por exemplo, acho que o mais novo na história da crise toda é quando vamos voltar para o escritório, né? Então, assim, existe uma ansiedade, existe o governo que não tem uma diretriz clara ou que começa a abrir as coisas, mas a gente sabe que essa situação não é uma situação que está melhorando, né? Então, se a gente acha que a gente está numa situação mais confortável, é uma falsa sensação de segurança, né? E hoje, né, é a função de RH, pelo menos na minha empresa, que tem, dessa vez, mais do que nunca, tem que colocar as pessoas em primeiro lugar, que realmente resguardar os critérios para a gente poder fazer isso de uma forma segura, como a gente fez de forma segura a manutenção da operação, onde a gente precisava manter a operação. Então, eu acho que coragem é muito importante, porque não necessariamente a gente vai ter respostas que são números, como em vendas, enfim, é sempre, às vezes, meio subjetivo, e você tem que ter as discussões que não são tão agradáveis e falar os nãos que você tem que falar, né? Então, e também desafiar os nãos que você recebe, né? Exatamente. Não é só dizer não, é desafiar os nãos que você recebe, eu acho. Uma coisa interessante, só complementando, né, que como as pessoas procuraram nas organizações as respostas né, que não existem, né, assim, como se a organização substituísse o papel da religião ou de algumas outras, como se a organização tivesse as respostas, né, seria aquela máxima que vai me proteger, que vai me dar as respostas que eu não tenho. E o cuidado que a gente tem que ter, né, como recursos humanos, como organizações, de não criar uma dependência também nas pessoas, né, não criar um modelo muito, talvez voltar para um modelo mais paternalista, e que eu tenho todas as respostas, que eu vou fazer tudo que for de segurança está aqui. É difícil, né? É um limiar que você tem que ficar o tempo inteiro observando. É verdade, porque a organização, como a gente vê a volta um pouco, porque tudo são ondas, né? Vocês ainda são mais novas que eu, mas eu vou falar de uma década, quando eu comecei na IBM, na década de 70, que as organizações eram mais paternalistas. E aí depois veio aquela onda, não, você é responsável pela sua vida, empregabilidade, aí veio qualidade, volta para o cliente, reengenharia, depois agora as reestruturações, fusões, aquisições, enfim. E agora a gente está vivendo um momento em que a organização teve que se voltar para funcionar. Então, tem até antes de eu fazer até a próxima pergunta, eu quero incluir uma coisa que a Cristiane Augusto comentou e que conversa com isso que vocês estão falando, que, de repente, algumas organizações elas implantaram um modelo até de suportar as pessoas com medo, com angústia, né? Então, algumas organizações implantaram programas. Ela faz para você, mas serve para a Raquel também, porque com certeza a RB também implantou, né? Porque ela diz, eu não sei o que é HIAE, HIAE, é o hospital. É o Einstein, né? Vem adotando para mitigar os medos e angústias desses soldados. A gente estava comentando antes de começar a live que, na verdade, quando a gente tinha as guerras, os soldados eram os heróis. Hoje é o pessoal da saúde que é herói. São eles que estão no campo de batalha. São eles que estão salvando vidas e estão lutando por nós, né? Então, ela está perguntando para vocês, né, o que vocês fizeram, que programa, mas eu pergunto para a Raquel também, depois, se a RB fez algum programa para ajudar os funcionários que estão mais angustiados, com medo. E isso tudo conversa com o paternalismo um pouco, que de repente as empresas tiveram que voltar um pouco para cuidar das pessoas mesmo, porque o cuidar era importante naquele momento. Então, e isso é uma linha tênue mesmo, né? Para nós, assim, a gente fez muita coisa, assim. Quando eu falo muita coisa, porque o nosso modelo é diferente, né? Nós somos os soldados, né, dessa batalha.
Então, vou dar alguns exemplos aqui. Eu acho que uma das principais tomadas de decisão feitas lá atrás foi, como se falava muito do adoecimento, de mortes de pessoas que estavam nessa frente de batalha na China, na Itália, e se explorou bastante esse processo. Nós tomamos uma decisão que os nossos colaboradores e seus dependentes que fossem afetados por processo de uma internação, isso seria feito no Einstein. Foi uma decisão de muita coragem, como a Raquel comentou, porque você sabe, em todos os lugares lotados, como é que a gente vai fazer? Nós vamos atender nossos colaboradores aqui, e eu lembro bem desta reunião de decisão. Eu falei, gente, isso aqui vai mudar tudo, porque as pessoas vão sentir que elas vão, se elas precisarem de alguma coisa, elas vão ter esse tipo de atendimento, né? E o nosso diretor-geral falou, a gente vai ter, nós vamos fazer isso. Quando tiver um outro problema, quando tiver tudo lotado, e a gente vai ter um outro problema, a gente vai discutir isso. Mas hoje, o funcionário que for precisar de uma internação vai ser internado aqui, independente do que ele faça dentro da instituição. E isso, gente, mudou muito. Então, a gente tem o primeiro funcionário nosso que foi internado, é um copeiro que está conosco há quase 30 anos, um maratonista, seu João, querido, foi tratado aqui dentro, com todo o apoio da equipe. Então, assim, esta coisa mostra que você realmente está acolhendo essas pessoas, independente de qualquer outro movimento. Num país de tantas diferenças, a gente vai ter o mesmo tratamento. Isso foi muito bacana. Fora isso, a gente manteve nossa creche aberta, porque esses profissionais tinham que trabalhar, né? Nós fizemos uma parceria com uma escola da região, estamos ainda atendendo crianças de 3 a 14 anos, porque a nossa creche atende de 4 meses a 3 anos. Tem uma escola, o Colégio Miguel de Cervantes, que fica aqui no Morumbi, atendendo os filhos de funcionários até 14 anos de idade, que para nós, assim, foi maravilhoso. Eu estou em torno de 200 crianças lá, e um trabalho muito bacana. Agora acabaram de fazer uma feira com tudo que eles aprenderam durante esse processo, e é muito bacana porque a gente teve uma experiência, todas aquelas crianças, né, tá tendo uma discussão gigante do retorno das escolas, mas as crianças todas usando as máscaras e fazendo atividades e falando sobre o que é esse Covid nas suas vidas. Tá muito bacana. Um hotel que nós fechamos na região também, para aqueles que não podiam voltar para casa por ter pessoas vulneráveis dentro de casa, né? Ou que moram muito distantes e precisavam dobrar. Então, isso também foi uma atitude. Nós criamos um espaço para compra de um mercadinho aqui, um supermercado, um posto, para poder os profissionais também não terem que sair daqui. Começou, vocês devem lembrar, né? Aquelas corridas para os supermercados e as pessoas trabalhando aqui. Tudo que pudesse preocupar o colaborador que tivesse que estar trabalhando, a gente procurou diminuir isso, minimizar atendendo essas pessoas. Então, assim, esse mercado é para quê? Você não vai precisar pegar a fila no supermercado. Eu vou garantir que você vai poder fazer suas compras aqui. E para as pessoas que foram infectadas durante esse processo, né, a gente mandava para casa dessas pessoas um kit, a gente fazia também todo o acompanhamento por telemedicina, dentro da nossa área, e mandávamos para casa um kit com álcool gel, aí já vai entrar na área da Raquel, né, com produtos de limpeza, com máscaras, oferecíamos, se a pessoa precisasse, oferecíamos uma cesta, que era encaminhada para casa dessa pessoa. Então, tentando tirar todas as possibilidades de perda de foco nesse momento, né? Então, assim, o foco seria atender o paciente naquele momento. Todo o restante a gente estava amparando essas pessoas. Raquel, vocês fizeram algum movimento especificamente para as pessoas em crise, mais angustiadas? Na verdade, o que a gente fez foi, logo que começou, a gente reforçou a nossa equipe médica e de enfermeiros fica na fábrica, então, que é onde as pessoas estão indo efetivamente, e a gente aumentou esse número diretamente, assim, imediatamente. A gente não teve tantos casos pelo número de pessoas que a gente tem, e, assim, todas as questões de segurança física, a gente sabe que transporte público é muito complicado, a gente tem fretado, então a gente fez o contrário do que o governo fez. A gente aumentou o número de fretados
de maneira que você tem menos gente em cada ônibus, mesmo esquema, não está orçado, não sei onde é que vai vir o dinheiro, mas vamos fazer. E aí a gente implantou um programa de apoio psicológico, financeiro, para os funcionários e para as famílias, né? Então, hoje não, desde o começo da pandemia, a gente passou a ter um atendimento, tipo um hotline, algumas pessoas são encaminhadas para tratamento psicológico e tudo mais, em função do que está acontecendo, e a gente teve bastante acesso, né? Principalmente por conta dessa história da saúde mental, que é mais complicado. Acho que e a gente afastou todas as pessoas de risco, obviamente, e as pessoas que não têm, achei a ideia da creche maravilhosa, Miriam, as pessoas que não tinham com quem deixar as crianças, efetivamente também não estão trabalhando. E a gente não afastou ninguém no INSS. Então, todas as pessoas que por algum motivo não podem trabalhar continuam recebendo salário normal. Ótimo. Irene, eu sei que você tem mais perguntas, mas eu queria fazer um ponto que não sei se Lógico, vai surgir aqui. Importante, a gente falou muito da liderança, das competências da liderança, a gente também precisa dar apoio para essas lideranças, né? A Raquel foi falando e eu lembrei assim, a gente às vezes coloca um peso também gigante, né, nesses profissionais que também estão vivendo alguma coisa que eles nunca viveram antes. Então, a gente vem fazendo o que a gente chama de momento de liderança, toda semana, trazendo gente de fora para discutir, desde a parte de saúde mental, né, que o primeiro baque é com a liderança, né, ela começa a perceber aquilo que eu falei, você liga para as pessoas, vê como elas estão, tá, a pessoa está ali, eu estou preocupada com ela, e já aconteceu nesse processo todo de liderança saírem das suas casas e irem buscar colaboradores nas suas casas e trazer para o hospital por problemas diversos e alguns até ligados à saúde mental. Então, essa liderança também tem que se sentir amparada, né? Isso é um desafio grande para nós, para as organizações, né? Para recursos humanos. Tratar dessa liderança igualmente, né? Porque ela precisa de suporte. Porque o papel dela hoje, que deveria ter sido sempre, mas hoje, né, ela é importantíssimo, né? Hoje, né, se você não tiver um líder que leve a turma, que inspire a turma, que conduza a turma, que saiba traçar uma visão, que bota todo mundo andando, que consiga entender as diferenças, empatia com a equipe, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente e se motiva diferente, né? Então, eu diria o seguinte, que hoje o papel do líder é fundamental, sempre foi, mas hoje sempre foi, mas agora é fundamental. Bom, o Alexandre Castanho fez uma pergunta aqui, além de dar os parabéns para vocês, se vocês tiveram que pular alguns passos nos processos de suas organizações para se adequar à velocidade da decisão demandada pela pandemia. Esses pulos chegaram a causar algum conflito cultural? E como vocês se adaptaram diante deste conflito? Né? Vocês acham que tudo isso que está acontecendo vai mudar um pouco a cultura? Teve conflito com a cultura ou não? Bom, no meu caso especificamente não, porque a minha empresa é uma empresa muito rápida. A gente talvez esteja rodando mais rápido ainda. Então, para a gente não teve essa óbvio que está muito mais acelerado do que o normal, mas isso não foi só, obviamente, a RH. A gente, por exemplo, teve que lançar produto, a gente não fabricava álcool em gel, por exemplo, e a gente passou a fabricar para entregar para as pessoas da nossa força de trabalho, quando não tinha. Então, assim, acho que no nosso caso, o grande não foi conflito, né? O que realmente a gente teve que parar para olhar, para cuidar das pessoas, é que a gente já era acelerou muito mais, e isso começou a criar algum tipo de efeito negativo nas pessoas, né? Então, vamos parar e vamos ver como é que a gente reorganiza isso aqui. Mas, no geral, a gente já operava num jeito muito mais... A gente é muito sem níveis hierárquicos, né? Muito lean, então a gente já opera meio... É uma grande... Eu digo que a RB é uma startup tamanho família, né? Então, a gente não teve muito esse processo de ter um choque de cultura. Mas a gente, em alguns momentos, acelerou demais
precisou parar e ajudar tanto a liderança quanto as pessoas a realmente repriorizar e falar, não, por onde que a gente começa, porque é isso, né? Além de, eu acho que estou numa situação parecida com a da Miriam. A gente estava num negócio que não... muita gente estava lutando para sobreviver, né? E a gente estava lutando para manter o negócio funcionando, né? E manter o negócio funcionando, no nosso caso, ter produtos disponíveis para que as pessoas pudessem ter os rituais de higiene e tudo mais, era uma pressão dupla, né? Então, para a gente foi um processo muito mais de entender, ok, então se a gente está tendo que fazer tudo isso a mais, o que que a gente vai fazer a menos para realmente a gente não causar mais prejuízo para as pessoas no meio disso tudo, né? Tocar um business as usual no meio de uma crise é muito difícil. No nosso caso, a cultura institucional é algo muito forte. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né, que busca aí, atender as pessoas, né, na saúde, gerar conhecimento. Então, assim, tem uma cultura e valores muito fortes, bem explorados internamente. E o momento, na verdade, não foi de mudar este processo, mas de fazer com que ele ficasse mais forte em símbolos internos. Então, assim, uma coisa que aconteceu, a gente vem refletindo muito sobre isso, é que as decisões tiveram que ser tomadas de uma forma mais rápida, assim. Uma instituição de saúde normalmente é muito protocolar, né? Tudo é muito protocolar. Então, se eu vou usar este medicamento, é porque é comprovado que este medicamento fez efeito, porque tem várias pesquisas em cima disso que comprovam. E isso também quebrou um pouco a nossa forma de... Também para a área da saúde teve uma série de questionamentos, porque ninguém conhece até agora também, ninguém sabe exatamente o que esse vírus apronta conosco, né? Então, isso quebrou um pouco o nosso processo. E, assim, símbolos institucionais que foram fortalecidos. Por exemplo, eu comentei no início, quando me apresentei, que a gente tem um hospital privado e tem hospitais públicos. Então, o que a gente fez nesse processo de pandemia é algo que não pode passar. Tem coisas que podem passar, tem que passar. Tem coisas que a gente não pode deixar passar, nós criamos uma força de trabalho gigante para trabalhar no hospital privado, no Einstein, aqui no Morumbi. Essa demanda não foi do tamanho que a gente imaginava, os hospitais públicos precisando de gente capacitada, preparada, essas pessoas foram transferidas, então assim, do Morumbi para o Jardim Ângela, né? Para o Embu-Mirim, no mesmo nível de qualidade, no mesmo nível de EPIs, né? Com profissionais voluntários, com pessoas que nem falam, não precisa nem pagar, eu vou, porque eu quero fazer parte desse processo. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que fica uma marca importante, né? Está dentro da nossa cultura, está dentro dos nossos valores, mas foi colocado na prática de uma forma bastante consistente, respondendo à nossa experiência. Que bom, que bom. Bom, já estamos chegando quase ao final. Eu queria, então, que vocês, na verdade, o Eloar fez uma pergunta que é pequenininha, que complementa aqui, né? Diz assim, ele fala assim, as pessoas buscaram amparo nas empresas, entendendo que não havia resguardo do poder público. Isso vocês concordam? Estou deixando para você, Raquel, você percebeu, né? Eu acho que a gente acabou tendo imagino a Miriam ainda mais, né? Eu acho que sim, as pessoas, a falta de uma comunicação clara, né? E eu vim da Nova Zelândia há 1 ano e meio atrás, então continuo acompanhando as notícias de lá e eu recebo comunicado de alerta nível 3 no meu celular da Nova Zelândia e não recebo daqui, né? Então, essa falta de comunicação clara a respeito disso, que é um assunto de saúde pública, é um problema de saúde pública, né? Sim, levou para as instituições disponíveis, privadas, uma responsabilidade que a gente também tem, mas eu acho que a gente acabou, sim, sendo duplamente exigido infelizmente, a gente não tem uma clareza. E vem aquela história. Então, a empresa começou a suprir algumas coisas, e realmente começou a se preocupar, né? Porque não é só o poder público, é porque nós estamos vivendo algo
que nunca vivemos, né? A sociedade como um todo não sabe como mudar. Nós não passamos pela gripe espanhola, não vivenciamos o craque da Bolsa de Nova York, e muita gente, pelo menos a maioria de nós, também já nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente não sabe o que é isso, né? Nós estamos num cenário muito, muito novo, né? Eu poderia falar várias coisas sobre o poder público, mas eu poderia falar várias coisas sobre o poder público, mas eu também, assim, uma reflexão que a gente faz é que se não houvesse o SUS aqui nesse país, isso é muito complicado. E muito o nosso complicado. SUS é a referência, né? É referência. Então, graças a Deus, aqui a gente tem o SUS, porque em outros países não tem, né? Não tem. Estados Unidos, né? Estados Unidos. Foi aí, né? É verdade. Bom, eu queria agradecer muito, Irene, por essa oportunidade. Adorei esse bate-papo, foi bem gostoso mesmo. Obrigada por todos aí que nos assistiram. Eu vi alguns comentários. Muito obrigada. Eu queria só fechar que, assim, dentro de um outro aprendizado que eu tive nesse momento, o que a gente recebeu, o que nós recebemos, que eu recebi pessoalmente de colegas da área de recursos humanos, se oferecendo para nos ajudar nesse processo, foi muito bonito. Muito bonito. Eu nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer. E assim, voluntários, várias empresas se voluntariaram e trabalharam conosco nesse processo. Isso é muito bacana. Assim, a gente fala de quebrar barreiras, inclusive, de organizações. Então, queria deixar esse recado que isso também é possível. Obrigada aí, obrigada Raquel, Irene. Foi muito bom. Obrigada, gente, também. Eu acho que sim, Miriam, você falou uma coisa que é fantástica. E mesmo entre os profissionais de RH, eu sou conhecida por não ir aos jantares da Irene, eu nunca consigo nada. E, assim, acho que se criou uma rede a gente se reconectou como profissionais de RH, trocou muito, se ajudou muito nessa história de achar soluções juntas. Então, eu vi muito isso acontecer. Eu espero que isso seja uma coisa que depois da pandemia a gente mantenha, né? Que essa troca é super benéfica e vem com ideias que a gente não teve, enfim. E é um suporte de saúde mental para a gente também, né? Porque a gente também precisa de ajuda muitas vezes. Então, assim, muito obrigada, gente, foi muito, muito bom. E que a gente continue fazendo isso depois. Olha, eu queria agradecer muito a Raquel e a Miriam pela presença, foi uma delícia bater esse papo, sempre passa tão rápido. Infelizmente, a todos que estão aqui, não dá para a gente fazer todas as perguntas, são perguntas ótimas, mas infelizmente a gente não tem tempo hábil. E eu queria, então, encerrar que quando eu ouço, tanto a Raquel quanto a Miriam, hoje me deu vontade de falar sobre esperança, né? Porque quando eu ouço essas histórias, eu peço a todos que não desistam, né? Porque tem sempre uma luz no final do túnel e tem tantas experiências lindas, né? Que o Einstein está fazendo, a RB está fazendo, e que eu vejo empresas estão fazendo. Então, gente, é a gente confiar que o futuro pode e vai ser melhor, né? Apesar de tudo que a gente está passando. Então, eu queria agradecer a todos. Um beijo bem grande, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.